E nesse criar problema, como que a gente identifica a origem, né? Pela experiência de vocês, a origem desse problema. Deu uma infiltração. Sim. Ainda é o método quebrando parede? Como que funciona? Eu acho o seguinte, primeiro que a gente tem que pensar, se você pega os exemplos que o Alfredo trouxe, e tem que pensar que problemas de pós-obra, na verdade, são problemas de... Aliás, problemas de pós-entrega são problemas de pré-entrega, ou seja, são problemas de execução de obra. Então você vê, o Alfredo trouxe problemas e ele foi pensando ele foi trazendo etapas de verificação durante a obra que tem que ser feita para mitigar esses problemas. Qualidade. Qualidade, exatamente. Então é legal de pensar que é o seguinte, para eu ter um bom relacionamento, eu como consultora, ter um bom relacionamento com o cliente, eu tenho que pensar antes até do apartamento ser vendido. Então, durante a execução da obra, você fazer um controle da execução do serviço, igual o Alfredo colocou, tem tecnologia para isso, o Qualitab se apresenta no mercado como uma solução para isso. Você fazer esses processos de verificação bem feito, você já está ali mitigando esses problemas, né? Então, eu acho que um ponto importante é esse. Agora, uma vez que ocorreu, né, assim, você fez um controle, e os problemas aconteceram, né? Acho que a consultora tem que estar preparada em vários aspectos para essa situação, inclusive no ponto de vista de viabilidade. A gente ainda vê como algo muito comum uma produção de um estudo de viabilidade, de orçamento que seja, que não pensa num pós-obra. Né? Tem empresas que não colocam no orçamento o custo pós-obra. Exato. Como se não fosse acontecer nada. E como se não fosse ser um problema dela. Como se a obra, você vendesse o apartamento, o cliente fosse embora e você nunca mais fosse olhar para ele. Sim. A gente ainda encontra clientes que não colocam na sua viabilidade, nos seus estudos econômicos, uma verba, um estudo da assistência pós-venda. Inclusive consultoras que não apuram isso, né? Para saber, bom, até no sentido, nós estamos melhorando, nós estamos percentualmente, esse custo de pós-obra tem, em relação ao custo da obra, tem diminuído ou não? Então, sim, esse é um ponto de atenção, que a gente repara uma negligência aí. Né? Mas isso vem mudando para melhor. Né? Eu acho o seguinte, o que foi o Código de Defesa do Consumidor, que ele lá de 2005, 2006, né, que ele coloca essa relação do consumidor, né, traz uma consciência para esse consumidor, foi algo difundido. Né, a questão depois da norma, né, de desempenho, que traz ali o que tem que ser suportado em cada material, em cada serviço, isso põe a regra clara, põe a regra do jogo clara para as duas partes. Danilo, é muito mais caro para uma construtora consertar o problema com o cliente morando no apartamento do que consertar durante a obra. Antes. Ou prevenir durante a obra. Então, tanto o custo do esforço de quebrar uma janela com o cliente lá no apartamento, a insatisfação fazer aquele conserto, reparar. Outro problema muito comum que acontece, que é a janela, a esquadria de alumínio, ela tem toda uma técnica de assentamento, como que ela se posiciona, inclinação do peitoril, quando é o peitoril de pedra para fora, ela tem que suportar uma umidade, a chuva de vento ali, até certa quantidade, ela tem que suportar aquilo. E é muito comum, por erros no assentamento daquela esquadria, você ter umidade entrando pelo canto da janela e danificando o revestimento da parede de um apartamento. O conserto disso com a pessoa morando lá é muito caro. Uhum. E como que previne isso? Qualidade construtiva. Qual é a técnica para assentar a janela? Qual a técnica do requadramento do vão? Tem norma para isso, tem regra para isso, tem exemplo para isso, tem vídeo no YouTube disso. Procedimento. Tem tudo disso, mas se você não está controlando a qualidade, e hoje você tem aplicativos fantásticos que você tem lá como que eu controlo a qualidade de uma janela. O aplicativo te ensina, verifica, está liberado para pagar. Né? Então você paga o empreiteiro, aquela janela foi assentada corretamente. Mas quem não controla essa qualidade está sujeito ao erro. Você não conferiu, fechou o apartamento, o cliente está lá dentro, choveu, molhou. Uhum. Você vai ter que consertar.
Porque o Código do Consumidor exige isso. Uhum. Então você vai ter que ir lá, remover, passar silicone, trocar o peitoril, assentar de novo. Se danificar a fachada, você vai ter que retocar a fachada. O custo é muitas e muitas e muitas vezes superior ao custo de controlar a qualidade da construção. O que parecia ser só uma burocracia, né, se tornou uma necessidade não só pelo transtorno causado, como você já falou, da pessoa que está morando lá dentro, mas a insatisfação que será propagada, né, com o nome da construtora que poderia ter evitado isso, fazendo, como você já disse, o acompanhamento com softwares e com técnicas tão importantes.